Conselheiros espirituais. Subtítulo: Deus estabeleceu conselheiros espirituais como entre aspas, guarda-chuva de proteção para ajudar a proteger-nos do auto-engano dentro de nossos corações, bem como do engano de Satanás. Obedecer. A palavra em grego obedecer é peito, que soletrando é P-E-I-T-H-O, peito. Permita-se ser persuadido por. Então, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Quantos conselheiros que eu preciso? Cada fato precisa ser confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, escrita em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O que procurar em um conselheiro espiritual? Vamos ver. O que procurar em um conselheiro espiritual? Primeiro, um amigo próximo que conheça as ovelhas e cujas ovelhas reconheçam sua voz. Segundo, alguém que tenha uma sólida orientação bíblica. Terceiro, alguém que possa sentir a voz do Espírito de Deus e ouvir em seu próprio coração. Quarto, alguém que esteja disposto a comprometer-se com as ovelhas, alguém que investirá seu tempo e energia e estará disposto a dar a sua vida pelas ovelhas por se sentir responsável por elas. Quinto, alguém que também receba conselhos. Sexto, alguém que esteja à frente ou no mesmo nível que eu, na área em que eu estou buscando conselhos. Reconheça que Deus é a autoridade sobre todas as autoridades. Ver Romanos capítulo 13, versículo 1. E que o coração do rei está na mão do Senhor. Ver Provérbios capítulo 21, versículo 1. Portanto, quando estiver orando por aquele que está sobre você, veja também 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 4. Confie em Deus, para que a perfeita obra dele trabalhe através da imperfeição. Alguns conselheiros já pré-estabelecidos incluem pais, cônjuges, empregadores, líderes de célula ou grupo, pastores, presbíteros, professores de escola dominical e etc. Professores, diretores espirituais e assim por diante. Não é sábio engajar em relações espirituais muito próximas com membros do sexo oposto. Não é sábio. Há o perigo de essas relações evoluírem para relações físicas, causando situações destrutivas. Você também pode ter grupo de 2 ou 3 conselheiros que tenham experiência em áreas específicas da vida, tais como consultores financeiros ou de saúde. A submissão é uma abertura para o conselho e correção por pessoas liderada pelo Espírito Santo, mantendo um sentido de responsabilidade pessoal para o nosso próprio discernimento da voz de Deus dentro de nós. Note que estamos procurando conselho espiritual, liderado pelo Espírito Santo, e não conselho que vem da mente de outras pessoas. Nunca pergunte o que uma pessoa pensa sobre o diário. Devemos perguntar: há confirmação no seu espírito de que isso que foi escrito no diário veio do Senhor Jesus, no seu diário? Além do mais,
devemos ir a várias pessoas, 2 ou 3, e não apenas uma, para buscar uma confirmação. Finalmente, depois dessas precauções, tomamos o que foi sugerido por eles e reapresentamos a Deus em oração, dizendo: Deus, mostra-nos, Pai, mostra-nos a verdade, mostra-me a verdade daquilo que foi dito pelos conselheiros. Me revele a verdade. Quando a submissão é exercida corretamente, se torna uma bênção maravilhosa e até transformadora. Mas, quando é exercida de forma errada, se torna uma terrível maldição. Então, faça corretamente. É absolutamente essencial que você não fuja da etapa de reconhecer a necessidade de ter pelo menos 2 ou 3 conselheiros espirituais em sua vida. Vá a eles regularmente para confirmar o que você sentiu realmente veio de Deus. O Senhor nos criou para viver em relacionamento um com o outro. É Satanás que tenta destruir esses relacionamentos e nos oferece o espírito de orgulho que diz: eu sei mais do que fulano. O orgulho é o primeiro pecado na Bíblia. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, o orgulho. Gênesis capítulo 3, versículo 5. E é o pecado mais comum na Bíblia. É o centro do coração de Satanás, o orgulho. Você não vai querer a arrogância de Satanás no seu coração. Deus se opõe, olha só, Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Escrita em Tiago, capítulo 4, versículo 6. No livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, nos exorta a examinar tudo com cuidado, a apegar-se ao que é bom e não desprezar as declarações proféticas. Baseado neste texto, é claro que pode haver erros nas palavras proféticas que recebemos, que é essencialmente o ouvir a voz de Deus. Ou não haveria necessidade de analisar tudo com cuidado e reter o que é bom. Devemos aceitar que os erros fazem parte de todo e qualquer processo de aprendizagem. E não devemos desprezar as declarações proféticas nem rejeitar o firme objetivo de discernir claramente a voz de Deus. Seus conselheiros espirituais o ajudarão a reconhecer as falhas naquilo que você acreditou ter ouvido de Deus e esclarecer por que aconteceu isso e como evitar que aconteça no futuro de novo. Com a assistência dos conselheiros, esses erros poderão servir para aprendizado em vez de se tornarem motivo de dúvida. Examinando tudo cuidadosamente com a ajuda dos 2 ou 3 conselheiros espirituais e apegando-se apenas àquilo que é bom, lhe permitirá avançar muito mais rápido em direção a Deus e o ajudarão no cumprimento dos seus propósitos para a sua vida, dos propósitos de Deus para a sua vida. Para o seu bem, faça isso. É o conselho. Para o seu bem, faça isso. Com a ajuda do Espírito Santo. Temos que ter o relacionamento principal com o Espírito Santo. Ele discerne tudo e de ninguém somos discernidos. Geralmente, quando você compartilha as palavras que você recebeu do Senhor com seus conselheiros espirituais, eles vão confirmar ou não que isto de fato veio do Senhor. Confirmar. Isso será um incentivo para você. Sua fé dará poder para você e, como consequência, você irá avançar com um entusiasmo ainda maior. Quem de nós não precisa ter a fé fortalecida de vez em quando? Sempre. Por isso, estabeleça estes 3 conselheiros espirituais agora em sua vida, antes de continuar com este livro. Este ensino não repete os erros de ensino dos anos 70 do movimento pastoreio? Você pode estar se perguntando:
Não é este ensino como do movimento de pastoreio de 70? Não, de forma alguma. Os envolvidos neste movimento estavam tentando restaurar o conceito de cobertura espiritual e autoridade. No entanto, em alguns casos, se transformou em legalismo, domínio e em um espírito de controle. Jesus ensinou que nós não devemos dominar os outros como os pagãos o fazem, dominam, usando a força, mas em amor devemos servir uns aos outros. Servir. O domínio, a intimidação e o controle são estritamente proibidos nos caminhos do amor. Escrita em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 6. O amor elimina as forças de dominação. A imagem de liderança da igreja dada na Bíblia é de um pastor e suas ovelhas. Pastores guiam as ovelhas. Ovelhas precisam ser conduzidas e não forçadas. Portanto, o centro dessas relações deve ser de amizade e condução espiritual e não de controle. A autoridade está na palavra rema de Deus, que pode vir através de seu conselheiro espiritual. No entanto, é o rema que tem a autoridade e não qualquer um com uma posição ou um título. Quero enfatizar, no entanto, que depois de ter recebido o conselho de seus conselheiros e ter levado o que foi dito em oração, considerando tudo o que eles disseram, você continua mantendo a responsabilidade final diante de Deus sobre aquilo, palavra rema, que você acredita ter recebido dele, a palavra revelada. Na carta de Paulo aos cristãos em Roma, quando se trata dos diferentes entendimentos ou opiniões sobre a vontade de Deus, escrita em Romanos 14, ele não insiste que todos devam fazer tudo exatamente como ele ou os anciãos havia dito, mas sim ouvir também a Deus, diretamente. Pelo contrário, em Romanos capítulo 14, versículo 12, Paulo lembra de que todos devem prestar contas pessoalmente diante de Deus e no versículo 23 ele declara: mas aquele que tem dúvidas se come, se está condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Em outras palavras, se você faz algo que acredita que é contra o que Deus disse, mesmo se você estiver errado, passa a ser pecado, sim, porque você está agindo em desobediência e fora da fé. A Bíblia declara: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não vejo em qualquer lugar nas Escrituras onde Deus aceitou a defesa de Nuremberg. Ele disse: eu não sou culpado da coisa pecaminosa que eu fiz, porque eu estava apenas cumprindo ordens, entre aspas. Um dia você vai ficar sozinho diante de Deus para prestar sim contas a Ele de sua obediência, a sua palavra, a palavra dele, ao Logos, e da sua palavra rema. 1 Reis, capítulo 13, relata uma história séria e que enfatiza este ponto. Um homem de Deus veio de Judá, enviado por ele, com uma mensagem profética para o rei Jeroboão. Embora inicialmente o rei rejeitasse as palavras do profeta, o Senhor confirmou-as com manifestações sobrenaturais. Vendo o poder de Deus, o rei mudou sua opinião e convidou o profeta para ficar, comer e descansar em sua casa. Mas o profeta recusou, dizendo: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. 1 Reis, capítulo 13, versículo 9.
Até agora, esta é uma história bastante normal, entre aspas, na Bíblia. Mas então, algo imprevisto acontece. Temos aqui um profeta idoso, entre aspas, que sai ao encontro deste jovem profeta recém-chegado e declara que ele também ouviu a voz de Deus. Este então convida o homem de Deus para parar em sua casa para comer algo. O jovem profeta lhe deu a mesma resposta que ele tinha dado ao rei. Não, Deus me disse que eu não posso fazer isso. Mas o velho profeta respondeu: eu também sou profeta como você, e Deus me disse que seria certo você comer comigo. Entre aspas. Então ele aceitou o convite e foi. Segundo a maioria das doutrinas sobre submissão ensinadas na igreja hoje, o profeta jovem fez a coisa certa. Ele obedeceu aos mais velhos. O profeta idoso era reconhecido na comunidade e ele disse ao jovem que ele estava dando a palavra do Senhor a ele. Além do mais, o profeta jovem não foi apenas justificado em pôr de lado o que ele acreditava que o Senhor tinha dito, porque ele também tem a obrigação de servir esse conselho, de acordo com o ensino da época. Infelizmente para ele, o Senhor não viu isso desta forma. Através da mentira do profeta mais velho, o Senhor julgou o jovem. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comas pão e nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E passando por ali alguns homens viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. 1 Reis, capítulo 13, versículos 21 ao 25. Submissão, entre aspas, ao homem ao invés da sua obediência ao rema de Deus para ele. Sabedoria exige que você humildemente procure o conselho de conselheiros espirituais e os ouça com o coração aberto, reconhecendo que você poderia estar errado, porém você carrega a responsabilidade final pelo que você faz com a palavra que Deus deu para você. O diário de devocional não substitui a minha necessidade do corpo de Cristo. Subtítulo: quando eu escrevo no meu diário e faço perguntas a Deus, eu normalmente estou aberto a receber de Deus apenas as respostas que estão dentro de uma perspectiva muito limitada. Qualquer conhecimento adicional que Deus deseja dar-me, que esteja fora da minha perspectiva, é facilmente perdido. Não que Deus não seja capaz de dá-las, mas eu muitas vezes não sou capaz de entendê-las. Porém, ao receber ou ouvir a opinião de outros vários conselheiros, eu acabo ganhando as respostas de Deus a partir de perspectivas de outros. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Eu nunca deveria assumir que meu diário me dá a completa revelação de Deus sobre um assunto. Teologicamente falando, através do ato de escrever, o diário provavelmente eu poderia receber uma imagem completa, mas isso se eu fosse um instrumento totalmente rendido, transparente
aberto, totalmente treinado na revelação espiritual e liberto de todos os meus limitados pontos de vista, de quaisquer preconceitos e totalmente consciente de todos os estatutos e os princípios ensinados na Bíblia. No entanto, a maioria de nós não satisfará plenamente todas estas condições, e é exatamente por isso que nós precisamos desesperadamente de outros que também estão buscando o Senhor para nos dar auxílio no processo de ouvir a Deus. O não fazer isso é uma das coisas mais limitantes que eu vejo na vida das pessoas. Muitas pessoas vivem como uma ilha, em vez de procurar continuamente a opinião de outros. Olhe para o seguinte diagrama e veja que você perde por não receber a opinião de outros. E veja também o que você pode ganhar por ouvir, receber e aceitar as reflexões regadas em oração que vêm dos irmãos. É muito prejudicada ou é reforçada baseado no ignorar ou praticar os princípios no diagrama abaixo. A pergunta padrão que faço quando as pessoas querem meu conselho sobre direção que eles deveriam tomar é: o que seu cônjuge diz sobre isso? Tem-se dito que as esposas devem ouvir seus maridos, por isso não precisam repetir. Mas apenas no caso de existirem mulheres que se sentem espiritualmente superiores aos seus maridos e, portanto, não solicitam a sua opinião, vou dizer de novo: esposa, o que o seu marido diz sobre isso? Ou que a sua esposa diz sobre isso? Estou estarrecido com o número de homens aconselhados por mim que não procuram o conselho de suas esposas ou que ignoram o que elas sentem Deus lhes falar. Homens, ouça-me. Sua esposa é provavelmente o maior presente que Deus lhe deu para ajudá-lo a frutificar e alcançar a maturidade espiritual. Ela tem dons que você não tem, mas que você precisa. Ouça sua esposa. Considere os 12 discípulos e observe como seu crescimento foi acelerado porque tinham um mentor, entre aspas, que estava bem à frente deles na área em que eles precisavam crescer. E quem são os mentores em sua vida que estão lhe ajudando a crescer em áreas específicas? Se você não consegue identificá-los rapidamente e não os tem envolvido em sua vida, você está prejudicando e limitando o seu crescimento. Descubra os seus mentores hoje e estabeleça fortes relações de trabalho com eles. Ao longo do livro, colocamos orações que lhe permitem pausar para chegar a Deus. Você pode orar como está escrito, ou, é claro, orar o que estiver no seu coração durante a leitura. Quando Deus estiver falando a você sobre um desses princípios ou uma verdade através deste livro, tome um tempo para orar e falar a verdade com seus próprios lábios. A verdade no íntimo, isso aprofunda a verdade, ajudando você a interiorizá-la e ser transformado por ela. Internalização e transformação são o que precisamos, e não simplesmente adicionar mais conhecimento à cabeça. A oração. Deus, Pai, eu confio que você trabalha através do princípio do conselho espiritual, conforme previsto na tua palavra, e trabalhe a sua perfeição através da minha imperfeição. Senhor meu Deus, quem o Senhor tem colocado próximo de mim para fazer parte dos meus mentores espirituais? Mostra-me. Agora, fixe seus olhos no Senhor enquanto espera diante dele. Veja que nomes surgem na sua mente e anote-os em um pedaço de papel. Contate essas pessoas e explique brevemente o conceito de mentor espiritual e por que você está sendo incentivado a procurá-los, enquanto você explora o aprendizado sobre ouvir a voz de Deus. Pergunte-lhes se você pode mostrar o seu diário a eles para que possa haver verificação em seus corações e se há a confirmação de que vem de Jesus.
Você pode enviar o seu diário a eles via e-mail e simplesmente lê-lo. E importante é não parafrasear o seu diário. Parafrasear o seu diário nunca é tão bom quanto a palavra que você recebeu de Deus originalmente. E muitas vezes a parafrase é imprecisa. Como ser bem-sucedido quando vivendo fora da voz de Deus? Subtítulo. Eu descobri que pessoas que não estabelecem mentores espirituais geralmente são mal-sucedidas ao tentar manter um estilo de vida a partir da voz de Deus a longo prazo. Alguns, na verdade, nem chegam a começar, porque eles nunca estão certos se o que estão ouvindo é de Deus ou não, e permitem que a dúvida bloqueie o fluir da voz de Deus. Já outros começam com confiança, mas quando cometem um erro no ouvir a voz de Deus, ou pensam que cometeram um erro, ou eles pensam que cometeram um erro, a sua fé é danificada a ponto de desistirem de buscar ouvir a voz de Deus. Durante os primeiros dias e semanas, quando você escreverá no seu diário, recomendo fortemente que compartilhe tudo o que escreveu com pelo menos um de seus conselheiros espirituais para a confirmação de que você está no caminho certo. Uma vez que ambos alcançaram certo grau de confiança na questão do discernimento sobre o diário, você pode reduzir e compartilhar apenas coisas que, primeiro, você não tem certeza se veio ou não de Deus. Ou, segundo, as grandes decisões. Um contexto teológico para estabelecer intimidade espiritual. Subtítulo. Eu cresci amando caixas. Eu gostava de estabelecer sistemas teológicos e princípios e os colocava em uma grade ordenada de verdades. Depois eu tentava colocar a minha vida nela. Soa convidativo, não é mesmo? Por exemplo, eu estabelecia a minha teologia sobre o quanto eu deveria testemunhar, quanto tempo deveria orar, quanto tempo deveria discipular outros, como lidar com medo, raiva, desânimo, culpa, qual é a maneira correta de crucificar a minha carne, como alegrar-se sem cessar e etc. Então eu tentei viver de acordo com todos estes princípios que eu havia estabelecido. Descobri, no entanto, que enquanto eu me concentrava em um conjunto de regras e princípios, eu esquecia outro grupo de princípios. Como resultado, eu sempre me sentia culpado. Eu ainda não havia percebido que o fim da lei é sempre a morte. Descobri que se eu tentasse viver de acordo com a lei, eu sempre estaria experimentando um processo de morte trabalhando dentro de mim. Para mim, esta morte tomou a forma de culpa, acusação, condenação e depressão, e não a vida abundante que Jesus prometeu. Minhas caixas, entre aspas, nunca pareciam funcionar. Primeiro, as expectativas das leis que eu havia descoberto dentro da Bíblia sempre me faziam sentir culpado. Isso porque simplesmente eu não conseguia cumprir toda a lei. E segundo, minhas caixas sempre pareciam precisar de ajustes. Elas nunca pareciam maiores do que eu. Isso por si só já deveria ter sido um indício de que elas eram minhas e não vinda de Deus, não de Deus. Quando me tornei um cristão, a minha caixa sobre descrever o que era um cristão era muito pequena. Ela incluía a minha igreja e eu. Eventualmente, eu consegui alargar um pouco e deixei alguns batistas entrar. Daí eu consegui alargar um pouco mais e deixei os metodistas entrar. Depois consegui acomodar os pentecostais e carismáticos. Eu tive que rever a caixa inteira para fazer isso. Eventualmente, eu descobri que havia muitos católicos que também eram salvos. Depois de tudo isto, eu já havia alterado minha caixa tantas vezes e tão radicalmente que eu já não tinha mais certeza sobre o valor da construção dessas caixas teológicas. Elas pareciam tão pequenas, tão inadequadas, tão imperfeitas. Elas já não pareciam mais como sendo uma abordagem muito eficaz para se viver a vida. Além do mais, elas sempre criavam divisão.
Ao invés de manter a unidade no corpo de Cristo, eu o dividia com base na minha limitada compreensão teológica. Comecei a me perguntar se isso realmente era o caminho que devíamos seguir ou se Deus tinha um plano melhor. Descobrindo a vida no Espírito. Subtítulo: Foi então que algo novo surgiu na minha vida. Comecei a aprender sobre os caminhos do Espírito de Deus. Eu aprendi a ouvir a sua voz e a ver a sua visão. Aprendi a abrir meu coração para o fluxo intuitivo do Espírito de Deus dentro de mim. Eu aprendi a viver deste fluxo que vinha brotando dentro de mim. Jesus havia falado deste rio, mas eu nunca havia realmente entendido essa experiência. Ele disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda... João, capítulo 7, versículos 37 ao 38, continua. Quando aprendi a reconhecer a voz de Deus como o fluxo de ideias espontâneas que brotavam do meu coração, cada vez que fixava meus olhos em Jesus, eu descobria uma nova maneira de viver. Eu comecei a viver a partir do que o Espírito de Deus me ensinava, em vez de viver simplesmente a partir das leis de Deus. Não que eles são opostos entre si, não. Mas é que o Espírito Santo tem uma maneira toda especial de lidar com as leis de Deus. Enquanto que as minhas caixinhas teológicas rasas não passavam de ridículas diante da vasta verdade de Deus. Quando diante de uma situação de estresse, descobri que se eu continuasse usando essas caixas, entre aspas, eu iria acabar fazendo julgamentos errados e teria percepções muito aquém da realidade. No entanto, indo a Jesus em oração e sintonizando no seu rio, outros princípios vieram à minha atenção, princípios esses que eu já havia praticamente esquecido. Jesus, no entanto, me pedia para aplicar estes princípios novos junto com os princípios que eu havia tentado aplicar antes. Não é que alguns princípios estão certos e outros errados, mas que alguns carregam um peso maior. Alguns estão no centro e são o verdadeiro coração da questão, e alguns são simplesmente da periferia. Jesus, por exemplo, disse aos fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Descobri que eu geralmente negligenciava os princípios da misericórdia e fidelidade ao lidar com outros. Eu estava com o coração endurecido e o meu julgamento era severo, ao invés de ser fiel e leal a eles. Eu vinha de encontro a eles, mas como acusador dos irmãos, do que como um consolador. Em muitas ocasiões, eu assumia uma postura satânica, ao invés de uma postura dirigida pelo Espírito Santo. Isto é, eu tinha tendência de vir, entre aspas, contra, ao invés de me pôr, entre aspas, ao lado das pessoas.